Cansado de ouvir que você precisa pensar positivo o tempo todo? De sorrir enquanto tudo à sua volta parece estar desmoronando? Você não está sozinho? E não, o problema não é você. O mundo está cheio de promessas vazias, discursos prontos e gente fingindo que está tudo bem. Forçar otimismo quando tudo grita o contrário não é saúde mental. É auto-engano. Existe força em olhar para as coisas como elas realmente são. Existe clareza em dizer, isso aqui está errado. E existe liberdade em parar de fingir que está tudo bem quando claramente não está. O nome disso não é negatividade, é cinismo, e talvez seja exatamente o que está faltando na sua vida. As pessoas confundem cinismo com amargura. Acham que ser cínico é ser negativo, frio ou derrotado, mas isso mostra o quanto a palavra foi esvaziada. O verdadeiro cinismo não é desilusão, é libertação. É quando você para de acreditar em qualquer coisa só porque é socialmente confortável ou emocionalmente conveniente. É quando você percebe que boa parte do que te dizem para seguir, desde ideias de sucesso até promessas de felicidade, serve mais aos interesses dos outros do que aos seus. O cínico não é alguém que desistiu do mundo, é alguém que se recusa a ser manipulado por ele. Existe uma diferença clara aqui. O pessimista acha que tudo vai dar errado. O cínico quer entender por que as coisas dão errado e quem se beneficia com isso. Ser cínico não é se fechar para a vida, é se abrir para a verdade, mesmo quando a verdade incomoda. Mesmo quando ela destrói ilusões que pareciam bonitas, mas te mantinham preso. É desconfortável no começo. Você começa a enxergar o jogo por trás das palavras bonitas, vê o marketing disfarçado de conselho, a vaidade disfarçada de empatia, a manipulação disfarçada de motivação. Mas depois vem a clareza. Você deixa de ser massa de manobra. Você aprende a confiar mais no que você observa do que no que te prometem. E aí começa a liberdade. O cinismo tem má fama porque ele ameaça a ilusão. E a ilusão é confortável. Mas é exatamente por isso que o cinismo é necessário. Ele te protege. Primeiro, o cinismo protege você da manipulação. Quando você aprende a olhar para o mundo com mais desconfiança, começa a perceber as intenções por trás das palavras. Não cai tão fácil em propaganda, discurso político, conselho disfarçado de interesse pessoal, motivação vazia de quem quer te vender alguma coisa. Quem é ingênuo vive sendo usado. Quem é cínico pergunta: quem se beneficia se eu acreditar nisso? Essa pergunta simples já te salva de muita armadilha emocional, financeira e até espiritual. Segundo, o cinismo ajuda a tomar decisões melhores. Enquanto o otimista força a esperança e o pessimista trava, o cínico analisa. Ele enxerga os riscos sem pânico e os possíveis ganhos sem euforia. É uma mentalidade mais estratégica, mais fria, mas muito mais eficaz. Você passa a pensar com a própria cabeça, a checar os fatos, a não confiar de cara em ninguém só porque parece confiável. Isso é maturidade emocional, não terceirizar seu juízo. Terceiro, o cinismo ajusta suas expectativas, e isso por si só já diminui o peso da frustração. Você para de idealizar pessoas, instituições, relacionamentos, empresas. Aceita que o mundo não vai te tratar bem só porque você é uma boa pessoa, e ao fazer isso, você fica mais forte, porque não está mais esperando justiça automática ou recompensas mágicas. Você age com mais consciência e lida melhor quando as coisas não saem como o esperado. O cinismo te prepara para o mundo real, não o mundo que te venderam, mas o que você realmente enfrenta todos os dias. E nesse cenário, o cínico não é o que desiste, é o que sobrevive sem se iludir. O cinismo, quando mal direcionado, vira veneno. Ele começa como lucidez, mas se você não tiver cuidado, vira isolamento, sarcasmo crônico, descrença total. É aí que entra o equilíbrio. Ser cínico não é abandonar a esperança, é selecionar no que você vai acreditar. Não é desacreditar de tudo,
É saber diferenciar o real do teatro. E, principalmente, é manter o senso crítico sem se tornar amargo. Você não precisa viver desconfiando de todo mundo o tempo todo. Você só precisa parar de ser ingênuo. O que o cinismo saudável propõe é: veja o mundo como ele é, mas não deixe que isso apague quem você é. Isso exige uma coisa essencial: autoconsciência. Você precisa saber quando está usando o cinismo como ferramenta e quando está usando como escudo. Porque tem gente que se protege tanto que vira inacessível. Fecha portas que nunca mais se abrem. E isso não é força, é medo disfarçado. Outro ponto: relacionamentos. Se você tem uma visão mais crítica do mundo, tudo bem. Mas comunique isso com clareza. Seja direto, não cínico-agressivo. Diga o que pensa, mas entenda que nem todo mundo vai enxergar como você. E tudo bem. Você precisa estar cercado de pessoas que não confundem seu olhar crítico com negatividade. Gente que entende que você só quer enxergar as coisas com mais verdade, não espalhar desânimo. No fim, o que equilibra o cinismo é propósito. Se você usa essa visão crítica para construir algo melhor, em vez de só apontar o que está errado, então você está no caminho certo. Ceticismo não é o mesmo que negação. Não é dizer não para tudo. É perguntar por quê antes de dizer sim. É isso que separa o cético saudável do reativo automático. O cético não rejeita por impulso. Ele investiga. Ele questiona antes de aceitar. E por isso ele entende melhor o mundo ao redor. O problema é que fomos ensinados a aceitar muita coisa sem pensar. Aceitar normas, regras, tradições, modelos de sucesso, padrões de comportamento, tudo empurrado como verdade absoluta. E quem questiona é taxado de difícil, negativo ou até perigoso. Mas a história mostra: quem move o mundo são os que questionam. São os que olham para uma regra e perguntam: isso faz sentido? Ou só existe porque ninguém teve coragem de contestar? O ceticismo saudável faz exatamente isso. Ele te tira do piloto automático, te faz olhar para suas escolhas, seus valores, sua rotina e perguntar: isso é realmente meu? Ou estou apenas repetindo o que esperam de mim? E quando você começa a viver de acordo com o que acredita, não com o que foi treinado para acreditar, a sensação é outra. Você para de correr atrás de aprovação, para de tentar caber em moldes e começa a usar sua energia no que realmente pode controlar. Isso é libertador. Você se frustra menos, você se posiciona melhor e você vive com mais coerência, mesmo que incomode. Porque quando você para de aceitar tudo como verdade, você começa, de fato, a viver com verdade. Tem gente que acha que o cinismo paralisa, que ele bloqueia a esperança, a ação, a evolução. Mas é o contrário. O cinismo, quando bem usado, te empurra para frente, porque ele corta a ilusão e te deixa só com o que importa: os fatos, os erros, os aprendizados e as escolhas reais. Primeiro, ele te ajuda a aprender com os próprios erros, sem rodeios, sem desculpas, sem aquela tendência de romantizar o fracasso como parte do caminho. O cínico olha para o erro e diz: isso aqui foi ilusão. Eu acreditei no que não devia. Agora já sei. Não tem auto-engano, mas também não tem autopunição. Tem análise, revisão e melhoria. Segundo, o cinismo te força a seguir o seu próprio caminho, porque você deixa de comprar o pacote pronto do que deveria ser sucesso, propósito ou felicidade. Você passa a questionar tudo isso e, ao fazer isso, descobre o que realmente tem valor para você, e não o que a sociedade disse que deveria ter. É nesse ponto que você se torna mais autêntico. E a autenticidade é um dos maiores sinais de maturidade. Você para de imitar, para de tentar agradar, para de seguir fórmulas. Você começa a construir, do seu jeito, no seu tempo. Por fim, o cinismo pode ser uma ferramenta de transformação real, não só pessoal, mas coletiva. Porque quem enxerga os absurdos do mundo com clareza tem duas escolhas:
Ou fica na crítica estéril, ou transforma essa visão em ação. O cinismo verdadeiro não é passivo. Ele é crítico, mas ativo. Ele incomoda, mas propõe. Ele denuncia, mas também constrói. Quando você usa sua lucidez como base para agir, e não apenas para reclamar, o cinismo vira coragem. Coragem de falar o que ninguém quer ouvir. Coragem de mudar o que ninguém quer tocar. Coragem de viver com verdade, mesmo que isso custe conforto. Esse é o verdadeiro poder do cínico consciente. Ele não aceita o mundo como é, mas também não se ilude sobre o que ele poderia ser. Chega uma hora em que continuar tentando ser positivo o tempo todo vira um peso. Você começa a se sentir um impostor dentro da própria cabeça. Porque a verdade está gritando e você está tentando silenciar com frases prontas. O cinismo não é uma fuga, é um ponto de virada. É quando você decide parar de se enganar e começa a encarar a vida com os olhos abertos. Não se trata de viver na desconfiança eterna, mas de não aceitar mais qualquer verdade enlatada, de pensar com lucidez, de agir com consciência, de construir a própria visão de mundo e não viver preso na dos outros. Então a pergunta agora não é se você deve ou não abraçar o seu lado cínico. A pergunta é: até quando você vai ignorar ele? Porque talvez o seu lado cínico não esteja tentando te destruir. Talvez ele esteja tentando te acordar. Se isso fez sentido para você, pense sobre isso. Reveja suas certezas. Questione o que você repete sem perceber. E acima de tudo, pare de se sentir culpado por não ver o mundo com lentes cor-de-rosa. Você não precisa ser otimista para ter esperança. Você só precisa ser honesto.